Vivemos em um mundo repleto de crenças e religiões, mas, apesar dessa diversidade, sabemos que se trata de um mundo caído e distante de Deus. Embora existam muitas rotas espirituais, a Bíblia revela um único caminho e um único Deus verdadeiro. Para alguns, isso pode parecer exclusivista, mas é em Jesus Cristo que encontramos o único caminho para a verdadeira vitória. O ser humano tem uma inclinação natural para crer e buscar algo maior que si mesmo, porém, nem sempre encontra o verdadeiro alvo. A fé precisa ser genuína e depositada na pessoa certa, Cristo. Ele é o socorro nos momentos difíceis, o amigo fiel que nos ama e o Salvador eterno. Vale a pena confiar inteiramente no Senhor. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé verdadeira está fundamentada no próprio Deus, o único e verdadeiro Criador, e em tudo o que Ele revelou nas Sagradas Escrituras. Ao contrário do que muitos imaginam, a fé em Deus e na Sua Palavra não é cega ou desprovida de base para a compreensão humana. Deus nos deixou evidências claras, tanto nas Escrituras quanto na vida de Jesus Cristo, para que nossa fé seja sólida e inabalável. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e deseja que creiamos em Seu Filho para recebermos a vida eterna. O que significa ter fé em Jesus? Crer não se resume a apenas saber, simpatizar ou aceitar racionalmente a existência de Deus. Ter fé em Cristo significa confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Ele. Crer em Jesus é reconhecer que Ele é o Senhor e que Sua graça é suficiente para nos ajudar, cuidar e salvar. Quem crê verdadeiramente não precisa de crenças adicionais ou intermediários. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O alvo da fé. O propósito central da fé em Cristo é a salvação. Embora possamos crer em um futuro melhor, em curas, sinais, milagres e bênçãos materiais, todas essas coisas são passageiras e secundárias. O verdadeiro objetivo da fé em Jesus é a vida eterna. Essa vida abundante não começa apenas no porvir, mas já se manifesta aqui, quando entregamos tudo nas mãos poderosas do Senhor. Pela fé, temos essa certeza inabalável, que nos sustentará agora e por toda a eternidade. Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Princípios da fé na Bíblia. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. A fé é um mandamento bíblico. A fé é o dever fundamental do cristão. A fé é um mandamento que deve estar unida ao amor. A fé é uma arma defensiva. A fé sem frutos é irrelevante. O crente é justificado pela fé. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Use a fé para vencer. A fé é uma poderosa arma espiritual contra as adversidades deste mundo e contra o inimigo de nossas almas. Em Efésios, a Bíblia nos apresenta o escudo da fé como parte essencial da armadura de Deus, junto a outros elementos fundamentais para a batalha espiritual. Por isso, fortaleça-se diariamente, revestindo-se dessa armadura e permanecendo firme. Esteja preparado para enfrentar os desafios com confiança no Senhor, pois é através da fé que vencemos. Vencendo os inimigos da fé. Quem duvida é inconstante, ora acha que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transtorna. Diversas vezes Jesus repreendeu a dúvida de seus discípulos, por exemplo, Pedro quando afundava no mar. A dúvida pode ser natural, humana ou diabólica, mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural. A desconfiança momentânea ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz é pecado. A descrença está quase sempre associada à malícia, esperteza ou indiferença. Alguns crentes na Bíblia tiveram momentos em que deslizaram e não creram. Por exemplo, Zacarias, quando na velhice lhe foi prometido um filho famoso. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. O temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, precisamos rapidamente agarrar-nos em Deus, pela fé. Ao pai desesperado pela vida da filha, Jesus disse: "Não temas, crê somente." O medo paralisa-nos e nos deixa infrutíferos.
mas Deus quer que avancemos confiantes nele sempre. Confie e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Exemplos bíblicos de vitoriosos pela fé. A fé em Deus concede ao crente uma vida de vitória, mesmo em meio às lutas e desafios deste mundo. O Senhor, em sua soberania, é refúgio e fortaleza, sustentando seus filhos tanto na alegria quanto na tristeza. A Bíblia nos apresenta diversos exemplos de fé que triunfaram. Viva pela fé, como heróis da antiguidade, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. É longa a lista dos primeiros heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Davi, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Centurião, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Conclusão: viva pela fé. Deus nos convida a crer a cada dia. E, se nossa fé for pequena, podemos pedir, assim como os apóstolos de Jesus: aumenta-nos a fé. Crer é uma questão de escolha. A vida é formada por escolhas, e você deve decidir se vai confiar plenamente em Deus ou apenas simpatizar com as promessas que Ele fez. Como em todas as áreas da vida, a fé exige uma decisão, um passo que nos compromete de corpo e alma. Comprometa-se a crer em Jesus.